Olá, boa tarde. Eu sou a Tatiane Bachauer, responsável pela área de saúde ocupacional aqui da Sênior. Estou aqui com a Camila, psicóloga, que gentilmente aceitou o nosso convite em participar dessa entrevista, que teremos algumas perguntas ainda no decorrer da nossa conversa, para falar desse tema sobre o Setembro Amarelo, que é tão importante, né, Camila? Sim. E eu quero dizer que eu estou muito feliz com a tua vinda, né, e tenho certeza que vai auxiliar muito os nossos colaboradores nessa fala, né, nessas dúvidas, nessas orientações. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Então, Tatiane, um prazer estar aqui, uma satisfação realmente bem grande. Eu sou psicóloga, né, trabalhei muitos anos em empresa, em RH de empresa exclusivamente. Trabalhei na Sênior. Olha que bacana. Tenho muito orgulho de falar isso, né? E atualmente eu sou psicóloga clínica desde 2017 e organizacional, mais focada em saúde mental para a empresa. Então, no meu atendimento clínico, eu atendo pessoas acima de 18 anos, né, em Blumenau, atendimento online presencial. E em empresa eu faço palestras e estou também fazendo um programa de saúde mental para uma empresa de TI aqui de Blumenau. Ah, que bacana. Então é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, saúde mental. Que faz parte da rotina, sim, né? Que bacana. Legal. Então, assim, o intuito desse videocast, ele realmente né, já que a gente está no mês de setembro, é falar do Setembro Amarelo, né? O que é o Setembro Amarelo? Quais os alertas que a gente tem que dar? Verdades, mitos, né? Como que a gente pode ajudar as pessoas que estejam passando por algum momento de dificuldade, aonde a gente pode procurar ajuda, né? Então, a gente vai começar aí com as nossas perguntinhas, né, sim, Camila? E vamos começar o nosso bate-papo. Então, aí a primeira pergunta, né, o que é a campanha do Setembro Amarelo? Então, vamos lá. Essa campanha, ela não nasceu no Brasil, ela está no Brasil desde 2013, foi quando foi trazida e entrou em vigor em 2014. Ela é uma campanha que nasceu nos Estados Unidos por conta de um suicídio de um jovem de 17 anos e a família, no velório dele, distribuiu fitas amarelas, né? E por que o amarelo? Porque ele cometeu o ato dentro de um carro que ele tinha reformado, que era um Mustang amarelo. Então, a campanha, ela se trata, assim, da maior campanha anti-estigma do mundo, né? Então, onde o assunto suicídio é tratado, né? Mas a chamada que eu trago, assim, até a gente estava conversando um pouquinho antes, sempre de uma forma muito responsável, né? Porque é um assunto que ele ainda tem muitas dúvidas, um tabu em cima dele, né? Mas é necessário para trazer aí consciência, informação, né? E se a gente for olhar os números, são números que assustam, né? Então, a OMS divulga, se a gente procurar essa informação, ela está aí publicada, né? No mundo são 700 mil suicídios, né, por ano. Então, se a gente pensar em subnotificação, isso dá quase 1 milhão. São 40 mortes por segundo. Nossa, é muita, né? É muita coisa. Sim. Então, no Brasil, são cerca de 14 mil por ano, né? Então, em média de 38 por dia. Tá? São números que assustam aí. E até trouxe alguns números para a gente fazer uma troca, né? Em Santa Catarina, nessa semana, dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção. Então, que foi essa semana, inclusive, né? Teve bastante divulgação, inclusive, né? Isso. Janeiro e setembro são os meses que a gente mais escuta falar em saúde mental. Então... né, faz toda a conexão, né, do suicídio com a saúde mental, faz todo o sentido, e janeiro, né? Por ser a campanha Janeiro Branco, que daí é saúde mental. E o Dia Mundial da Saúde Mental é em outubro, dia 10 de outubro. Mas o que saiu essa semana? Eu vou até ler aqui. Em Santa Catarina, a taxa de mortalidade por suicídio entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, mais que dobrou entre 2011 e 2022. Nossa. Então, é um dado bem triste. É um crescimento bem... E no mesmo período, pensando em Brasil, aí já é uma outra matéria, tá? Que saiu sobre uma pesquisa, foi em abril desse ano. O estado emocional dos brasileiros é o nome da pesquisa. Então, no mesmo período, teve um crescimento de 6%
de suicídio nessa faixa etária, daí um pouquinho maior, até 24 anos, e 29% nas automutilações também para essa faixa etária, 10 a 24 anos, né? Então, assim, eu até aspas aqui, né? É um retrato escancarado que tem algo complicado acontecendo com a nossa sociedade. Problema nos vínculos, nas relações, na esperança com o futuro. Por que ela está falando sobre isso? Aqui é uma pessoa que é da Associação Brasileira de Estudos da Prevenção do Suicídio. Porque foi feita uma pesquisa, né? Até vou falar um pouquinho dela um pouquinho mais para frente, mas o Brasil ficou bem ruim nessa pesquisa em termos de saúde mental. Depois a gente vai falar um pouquinho ali mais para frente, mas a gente só perdeu para países como a África do Sul, então esse dado assim assustou um pouco. O ranking, né? É bem ruim. Isso. Então eu fiz esse recorte aqui, né? E mais um dado também, né, que as pessoas não sabem, mas segundo a OMS, todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios. Então, e são números que ficam escondidos, né? Pra gente poder, e assim, por isso da campanha, né, trazer, mas não para sensacionalizar, né, fazer sensacionalismo, mas pra gente ter uma noção de que não é um assunto, ele é um assunto sensível e que diz respeito a todos nós, Sim. a sociedade. Né? Impacta todo mundo aí. Né? E quais as barreiras à detecção e à prevenção ao suicídio, Camila? Então, diversos fatores, tá? Pode impedir a detecção precoce, a prevenção, mas eu trouxe 2 aqui, que é o estigma e o tabu, tá? Então, o falar sobre esse assunto, o que esse assunto significa, ele é bem limitado, né? É um assunto bem difícil de conversa, né? Mas não, ele é um assunto dentro, né, da saúde mental, mas a própria saúde mental, agora a gente tem falado mais nas empresas, principalmente depois da pandemia, né? Temos aí normas, regulamentações saindo, mas esses 2 são 2 aspectos importantes. E o Setembro Amarelo, então, é a maior campanha anti-estigma, né? Justamente para a gente poder desmistificar tudo isso, né? Né? Então, até eu falei um pouquinho antes de números, mas no mundo todo também está diminuindo as taxas, o que está aumentando nas Américas, que é onde a gente está aqui, né? Certo. E é um fenômeno que acontece desde sempre. Então, em todas as culturas, não é uma coisa de agora, né? Não é uma novidade, né? Não. Então, é multifatorial, é resultado de uma série de fatores que se entrelaçam, né? Então, é uma consequência final de um processo que foi acontecendo com a pessoa aí. E nesse caso, tu achas que a pandemia, ela acelerou? Teve uma potencialização? Para esse assunto? Não li nada com uma correlação direta, né? Mas o que eu trouxe como um dado de corte da pandemia é a gente está falando mais sobre esses assuntos, né? O que a gente tem de dado pós-pandemia que eu trouxe aqui é no aumento, por exemplo, da ansiedade, depressão, né? Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E é o mais depressivo das Américas, com mais quadros de depressão. Então, a gente tem aí as questões relacionadas à infância também, né, no pós-pandemia, mas não uma relação direta que eu tenha pego um dado que esteja relacionado. Né, sobre isso. E quais os fatores de risco? Tá. Então, vamos lá. Eu trouxe 2 aqui que são os principais, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho, vamos trocar aqui um pouquinho sobre outros também. Mas uma tentativa prévia, né, de suicídio, a pessoa teve uma tentativa, e um quadro de doença mental, que acaba acontecendo que a maioria das pessoas tinham algum quadro que não foi tratado, ou tratado de uma forma errada, inadequada, né? Então, são os 2 principais fatores, tá? Então, dentro dos transtornos psiquiátricos, a gente tem aí os de humor, né? Depressão, a bipolaridade, né? Questões com álcool, drogas. Então, são esses quadros aí, e dentre outros. Então, outros fatores também que impactam, Tati, é assim: sentimentos de desesperança, desamparo e desespero, né? Então, porque a pessoa se vê sem saída, né? Ela tá com uma dor muito, muito grande, né? Uma questão
que ela não está conseguindo lidar e ela só vê essa saída, né, para a solução. Uhum. Questão de idade, então a gente também tem aí influencia entre os jovens, né, pela questão então os comportamentos suicidas em jovens, eles são jovens e adolescentes, né, tem uma motivação complexa, tá? Então, a gente tem questões de humor, o uso de droga, impulsividade, problemas emocionais, sociais, né? Histórico familiar, algum transtorno, enfim, negligência, abuso, né? Mas tem a questão da idade e também idosos, tá? Idosos também tem uma prevalência a ser considerada aí. Significante. Tá? Mas são dados que eu fui tirando de sites aí, que eu acho que é importante a gente saber também. Isso tudo está publicado, né? A gente tem o site do setembroamarelo.com que fala de alguns dados, né? A OMS. A OMS é um site bem fonte, fiel, né? O próprio CVV, mas aí a gente vai falar um pouquinho depois, mas são dados que dá para confiar aí, né? E também tem a questão de gênero, né? Mais homens acabam indo a óbito, as mulheres têm mais tentativas, né? Essa questão de gênero também. Ali tem essa especificação, né? Eles têm esse mapeamento, né? Dentro desses... Daí faz até, dentro do site setembroamarelo.com tem uma cartilha de prevenção lá, que é para médicos, para profissionais de saúde, enfim, mas também para a sociedade como um todo. Daí tem um recorte lá que tem uma estratificação dos transtornos, o perfil, assim, mas só mais pra gente ter uma noção desses dados, assim, né? Mas não é algo que não é algo que tem como uma receita, algo que dê pra ter uma forma de detectar com precisão, sabe? É que não são todos iguais, né? Que cada pessoa se manifesta de uma forma diferente, né? Sim. E tem os sinais, que é o que a gente vai falar agora, né? Os sinais de Isso, alerta, que é a próxima pergunta que eu ia fazer, os sinais de alerta, o que fazer, né? Então, já complementando a próxima pergunta. Uma coisa que é importante que a gente saiba, assim, é que ninguém consegue ter uma precisão, né? Não tem uma exatidão, conseguir prever com exatidão o que a pessoa vai fazer, né? Mas por outro lado também é um mito achar que quem vai fazer e pronto, né? Então o risco vai estar também, vai ser sinalizado pelos sinais, né? O que a gente pode saber já, né? Então se a pessoa aparece ou tem um agravamento de sintomas, né? Então ela tem uma mudança brusca ou, né, uma alta impulsividade, uma alta agressividade, um consumo exagerado de álcool, por exemplo, né? Então aí falando mais sobre esse assunto, no assunto de morte ou de sumir, frases dessa natureza, né? De desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu só dou trabalho mesmo, eu sou inútil, coisas dessa natureza. Mas nada pode ser olhado de uma forma isolada. Como é um assunto muito complexo, multifatorial, ele requer que a gente tenha o conhecimento aqui, né? A gente está falando aqui para um público geral, mas o que é importante para mim, o mais importante frisar aqui, é que os sinais podem estar aparecendo e a pessoa pode achar que não é nada, né? Então é um quebra-cabeça, tá? E o isolamento também. Então, principalmente pessoas que, de repente, não eram tão isoladas ou quietas, ou que teve uma mudança, né? Mas o isolamento de ficar muito tempo, horas e horas dentro do quarto, não querer contato, não atender ligação, sair de rede social que estava... Se desconectar, né? Se desconectar. Não pode ser olhado isso isoladamente, de forma alguma, né? E tem outros fatores também que podem colocar a pessoa numa situação de vulnerabilidade, mas que também não podem ser olhados só ela, né? Então, questões de bullying, de preconceito, ou uma exposição aí à vulnerabilidade social, doença crônica, né? Ou tá passando por um período difícil de perdas, né? Perda de emprego, perda de familiares. Então, são pontos a serem analisados e né, traçar aí um quebra-cabeça, principalmente se a gente tem alguém que a gente imagina que não está muito bem, né, que não está muito legal.
Para aí sim auxiliar, né? Da melhor forma, né? Isso, né? Então, o que fazer, né? Primeiro, assim, eu acho que o mais importante é que as pessoas saibam que isso, quando a pessoa entrou nessa situação de ter pensamento, porque tem aí a ideação, tem o plano e a execução, né? Mas que a pessoa pode reverter esse quadro. Não é porque ela entrou, que ela, né, tá com pensamentos que pronto, não tem mais o que fazer, não tem o que fazer, né? Então, a pessoa precisa de um tratamento, então precisa de ajuda, né? Quando a gente está num agravamento, por exemplo, hoje até acho que saiu uma matéria do que o Bon Jovi ajudou uma moça e tal, né? Ali, se tá numa situação dessa, que a pessoa tá ali na iminência de fazer, aí a gente tem ligar pro SAMU, por exemplo. Né? Agora, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é uma ONG muito consolidada aqui no Brasil. Ela tem vários lugares, várias cidades, aqui, né? Aqui na Vila Germânica, ali na rua, umas 2 ruas antes do Angeloni. Na Humberto de Campos, né? É uma transversal. Então ela funciona 24 horas por dia, todos os dias, é 188 o número, né? Oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio. Então, se a pessoa liga pro CVV, então vai ter alguém ali para escutar, alguém que foi treinado para isso. Né? Então, acho que muitas pessoas nem sabem que tem, para que serve, né? Os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, eu tô falando aqui agora da rede pública, né? Também as unidades básicas de saúde, são centros que podem minimamente orientar ou fazer até um atendimento ali, né? Pra pessoa. Dar um auxílio primário, né? Isso. E se eu tenho alguém próximo de mim, alguém que eu tenho um contato, uma intimidade, até às vezes oferecer ajuda para acompanhá-la, né? Às vezes a pessoa não quer ir sozinha. E o julgamento, a gente fala muito sobre isso, né? Dentro da minha área é comum, mas o CVV vai falar sobre isso também, se a gente entrar lá, vai ter cartilhas, né? Mas muitas vezes o que eu percebo assim, o jeito que a sociedade está funcionando, né, é contra-biológico, porque nós somos seres que precisamos um do outro, a gente tem uma interdependência, né? Então, hoje se fala mais do que se ouve. Então, se a gente puder escutar, já é uma forma de ajuda. Às vezes eu não vou ter a solução, não vou nem saber o que fazer. Mas só ouvir, né? Mas eu tô aqui. E o bacana, assim, eu já ouvi falar que o CVV, né? Porque, assim, como eu sou da área, muitas pessoas têm um receio de procurar, né? Olha, vai que me conheçam. E ela é totalmente sigiloso. Sigiloso, e eu ouvi falar que as pessoas da cidade não atendem na cidade. Olha aí. Né? Então, fazem o treinamento, mas, tipo, eu sou de Blumenau, eu não vou atender a região de Blumenau, né? Então, que bom tu falar isso. Isso é muito legal, porque isso até dá um respaldo para a pessoa, né? De se sentir um pouco mais seguro e saber que ela pode ligar, né? Ela pode sentir segurança naquele atendimento, né? Naquela ajuda que ela tá pedindo. Né? Tem chat, e-mail e telefone. Não é pago, né? Totalmente gratuito. Legal, vamos para a próxima, então. E antes de ir para a próxima, a gente falou do CVV, falou do CAPS, Unidade de Saúde. Falei ali da questão da emergência, quando é algo que está na iminência ali do SAMU, enfim, né? Os pronto-socorro também, mas a gente tem os profissionais da saúde, né? Sim. Psicólogos, os psiquiatras, que daí pensando em tratamento, né? Acompanhamento. Então, que até, né, tem vários, até no final aqui eu vou pegar o gancho para falar até dos nossos benefícios, que também a gente tem uma ampla, né, gama aí que também pode auxiliar, né, mais pra frente eu vou falar. E se a gente tá falando aqui, né, de uma campanha que tá falando de conscientização, de prevenção, tem um mito também, né, a pessoa que precisa ir no psiquiatra já tá muito grave no caso dela, isso é um mito. Então, agrava porque a pessoa não busca num tempo que seria o ideal, né? Então, os sinais de que quando ela não tá bem, a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso, né, o que é saúde mental e tal, mas uma atuação antes para não cronificar, né? A pessoa, ela deixa muito, né? Vou deixando, né? E às vezes não sabe nem o que fazer, né? Como
lidar... Como lidar com aquilo, e é bem isso, às vezes assim, né, tipo, o preconceito dela mesmo, né, nossa, eu vou para um psiquiatra, já tô crônico, né, é mais ou menos assim. Então, Camila, a pergunta, né, o que significa saúde mental e por que ela é tão importante para o bem-estar? Então, se a gente pegar o conceito da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual a pessoa consegue lidar com a própria vida, com os desafios da vida, consegue trabalhar, né, ou ter uma atuação produtiva, colaborar com a comunidade. Então, esse é o conceito, tá? Lidar aí com os estresses, né, contribuir, enfim. Mas a saúde mental tem um mito também em saúde mental, que é uma questão que as pessoas acham que é uma questão individual, meramente individual, né? E não, então ela não se limita só ao indivíduo, né? A gente tem que pensar no individual, no coletivo, né? No menor para o maior, porque como é um assunto, saúde mental, ele é um estado que se entrelaça, né? Vários fatores se entrelaçam a ele, é importante que as pessoas saibam disso, né? Então a gente tem que pensar aí nas nossas experiências individuais e coletivas. Então a gente tem a questão biopsicossocial, né? Um corpo, né? A gente tem o social e a gente tem aí a psique, né? A parte mental. Então, é atravessado pela nossa história de vida, o contexto que a gente está, a cultura, a parte econômica, né? Então... É que são tantos pontos que são envolvidos, né, Cami? Sim. A parte nutricional. Então, tem um dado aqui que eu trouxe, que é daquela matéria que eu falei que o Brasil ali... deixa eu até pegar aqui. Mas o fato é que na matéria está dizendo assim, da questão dos jovens, né? Aqui, acho que ela está aqui. Aqui, ó. Essa matéria que eu citei, que o Brasil tá num ranking ruim ali de saúde mental, né? Que a gente ficou com a 4ª pior posição. Saiu em abril desse ano, tá? Então, o Brasil está entre os países mais estressados e com pior nível de saúde mental, segundo um levantamento de uma Neurotech, de uma empresa, uma organização americana chamada Neurotech Sapien Labs. Está estressado e sem perspectivas de futuro. Então, aqui fala, 2 conclusões importantes do relatório mostram que ter o primeiro smartphone e com pouca idade, comer ultraprocessados, então alimentos ultraprocessados em excesso, são um dos principais contribuintes para os nossos desafios em saúde mental. Então, sim, a gente tem que pensar em várias coisas que afetam, né? Vários fatores que contribuem. Vários, né? Então, quanto isso é importante, né? Não é um pilar só, né? Não é uma coisa só que contribui, né? Não é. É uma construção diária, né? Então, o corpo, né? Não tem como pensar saúde física sem saúde mental. Não tem como separar. A gente separa didaticamente, mas as coisas estão entrelaçadas, né? Então, a gente tem que pensar no contexto também, no que está acontecendo. Olha a pandemia, a gente falou um pouco antes. Olha o quanto isso trouxe uma série de dificuldades relacionadas à saúde mental. O isolamento, pessoas que já sofriam, por exemplo, com questões de ansiedade, né? Se viram isoladas, né? Pode ter ficado, piorou, né? Intensificou, né? Inclusive, o quadro, né? A questão da ansiedade, depois da pandemia, aumentou em 25% a prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo, né? Então... E até pelo próprio contexto, né? Teve o isolamento, teve a própria doença, né? Que não sabia o que era, o que queria acontecer, né? A insegurança, né? De perder o trabalho financeiro. Então, é aquela coisa, né? São vários pontos. Daí, assim, tá em casa, daí não sai, falta de exercício. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Né? Exatamente. Então, o uso de... outros dados aqui, né? O uso de antidepressivos, né, entre funcionários de empresas do Brasil aumentou 12% no primeiro trimestre desse ano, comparado ao do ano passado. O ano anterior. Isso. Então, 10% da população, segundo a OMS, né, em torno de 10% sofre com algum transtorno mental. E em 2023, 421 pessoas no Brasil foram afastadas por burnout, né? É o maior número nos últimos anos, né?
Então aí, a gente tem números, então a gente não dá pra gente pensar assim que uma faixa etária é pior, não, a gente tem números ruins para todas as faixas. Para todas as idades, né? Isso, olha, eu tinha falado no começo ali, né, dos jovens, criança, né, 10 a hoje a gente não anos. Consegue, né, não, é de tal idade a tal idade, não, né? Não, é de criança até idoso, né? Isso. E assim, né, não tem uma fórmula mágica, né? A gente já sabe que a ciência avançou muito em relação a esse assunto, em relação à saúde, né? Mas a gente precisa olhar para a própria vida, olhar para as nossas decisões diárias, mas nós não somos seres isolados. Então, a gente tem o nosso individual, mas também tem o coletivo, né? É uma condição aí complexa, mas que a gente precisa olhar também para como a gente está organizado como sociedade, né? Então, o jeito que estamos funcionando, altamente estressados, altamente em busca de uma produtividade, né, muito alta aí, com relações mais superficiais, são componentes que são contrabiológicos. Sabe, quando é que a gente consegue criar? Quando é que a gente consegue estar presente? Quando é que a gente consegue ter bons relacionamentos e fazer conexão? Quando a gente está com o nosso sistema nervoso, o parasimpático ativado. Né? E é tudo que a gente não está vivendo. A gente está com o nosso simpático ativado, né? Indo para a luta o tempo inteiro. O nosso corpo é preparado para isso, ok? A gente tem mecanismos biológicos para lidar com o estresse. Somos resilientes por natureza, mas não um estresse que não cessa, que é ininterrupto. Aí a gente vai sucumbir, né? Então é importante olhar para esse assunto, né? Exaustão, estresse, que parece que assim, ansiedade, estresse, tá todo mundo assim, não tá normal. Não tá, né? Legal, a próxima então, que sinais de alerta podemos observar em nós mesmos e nos outros para saber quando a nossa saúde mental precisa de atenção ou de mais atenção? Sim, é um difícil, né? Do que a gente estava falando antes, né? Dos fatores. Eu trabalho, né, como eu falei, clínica, e eu uso muito a expressão as pessoas que estão comigo, né, mas com quem eu me relaciono na empresa também, né, como que a gente funciona? Porque para a gente mudar uma coisa, a gente precisa saber como a gente funciona, como essa coisa funciona, né? Como é que um cérebro funciona, como é que um corpo funciona. Eu preciso falar mais sobre isso, né, para a gente poder entender daí o que fazer. Mudança de comportamento é algo muito complexo, né? Não tem uma receita simples, mas tem caminhos. Então, como eu falei antes, o estresse ininterrupto. Então, a gente pode olhar para alguns sinais, por exemplo, né, o que o corpo vai dar sinais. Sempre, né? Isso. E a gente tem o corpo que está sempre junto com a gente. Ele não tá ali depois. Os efeitos parecem que vêm depois, sim, mas ele também vai dando sinais antes. Então, eu diria que o chão, assim, o norte, é o sono, tá? Então, assim, eu nem trouxe dado de sono, deveria ter trazido. Mas o sono, se a gente for olhar os números da qualidade do sono, é uma das coisas que o ser humano mais está tirando. Onde é que ele está tirando hora para fazer o que tem que fazer? É do sono. Então, em tempo de horas, né, de sono, qualidade também, né? Então, como é que está o teu sono? Como é que tu tá dormindo? E o quanto isso influencia, né? Nossa, uma noite mal dormida, né? Demais. Então, o sono, se vocês colocarem esse assunto, meu Deus. Vai longe, né? Faço, né? Dá pra conversar horas aí, né? Mas a qualidade do sono, como é que tá o teu sono? A gente tem que olhar para como tá a tua alimentação, né? A nutrição. A parte de movimento, o corpo precisa de movimento. Né? E eu não tô nem falando aqui atividade física, porque parece que é o combo, todo mundo conhece esse combo, né? Mas dependendo de quem você é, do que tá acontecendo contigo, se te falar, tem que fazer atividade física e se mexer, mas pode ser que não seja o primeiro caminho que tu tenha que fazer. Né? Então, dependendo de como você está, tu vai precisar fazer outras coisas antes para conseguir fazer uma atividade física. Eu vou dar o exemplo de quem tá exausto.
Quem está em exaustão, que já está com um quadro de acordar muito cansado, de vontade de parar o mundo, de não saber, mas tem vontade, mas não tem energia, enfim, nem vou entrar em todos os sinais aqui da exaustão, mas assim, a pessoa não tem energia para fazer uma atividade física. Ela vai precisar tratar esse assunto por outros caminhos, para daí conseguir inserir. Mas movimento, corpo em movimento, né? O sedentarismo, né, a gente está muito dentro hoje, desde a pandemia principalmente, mas muito dentro de casa, do celular, fechado. Cadê a luz do dia? Cadê o pé no chão? Cadê a natureza? Cadê o ar? Né? O ar puro. A gente está aí agora com problemas sérios em relação ao ar, né? Sim. Enfim. Mas vamos lá, falei do sono, falei da alimentação, falei do movimento. A gente tem que olhar para relacionamentos, a gente tem que olhar para a nossa irritabilidade, as nossas emoções. A nossa cultura prega muito a questão do conforto, né? Do não sentir, o não sentir como conforto. Só que aprender a sentir, a lidar com as emoções faz parte. Então a gente vê muitas vezes um discurso onde se está transformando em doença aquilo que é natural, né? Então sentir tristeza, sentir raiva, sentir alegria, enfim, lidar com as nossas emoções, né? Então uma descompensação disso, né, por semanas, coisas mínimas, né? Uma irritabilidade muito alta, uma agressividade muito constante, né? Uma desregulação de humor, né? Então, poxa, tô percebendo que tem algo que não tá legal, né? Então, várias atitudes podem prejudicar, mas também a gente tem que trazer aí esperança e dizer para as pessoas assim, né, que as oportunidades muitas vezes moram nos detalhes, né, nas decisões, pequenas decisões que a gente toma durante o dia, durante, né, as escolhas que a gente vai fazer. E depende da gente, né? Sim, depende de cada um de nós, mas tem um coletivo também, né? Algo que aí que precisa mudar, vai precisar mudar, e alguma vai precisar virar a chave para algumas coisas, né? Mas essa coisa ininterrupta, né? Que tá afetando aí, por exemplo, como eu falei no começo, né? Sono, por exemplo, né? Então, os alimentos que a gente consome, e não só alimento, que né? É tudo rápido, né? Eu quero uma coisa rápida, desembala. O mais que é mais abrir prático, pacotinho, né? E o consumo também do que a gente consome na internet, rede social. Então, muitas vezes a gente está consumindo coisas que nos fazem mal e a gente não percebe que pode estar vindo dali. Então, se fala muito da falta de tempo, mas às vezes o nosso tempo está ali. E ali, a rede social, o uso indiscriminado, né? Pode ser, inclusive, até uma anestesia. Eu tô ali porque eu tô com algum desconforto, eu fico ali rolando o feed só e tá aí. Então, e aquilo tudo tá me afetando de uma alimentando, forma, né? E até de tal forma alimentando esse mal-estar que a pessoa tá sentindo, né? Sim. Então, esses são alguns sinais. A gente olhar aí pra nós, pensando de uma forma integral e pensando sempre no quebra-cabeça, né? De coisas que a gente... E o que eu vou mexer primeiro? Né? O que eu vou precisar mexer? Então, às vezes eu vou conversar com o meu médico de confiança, vou conversar com alguém que possa me dar uma orientação, mas tentar mexer em alguma coisa e mexendo aos poucos também, mas mexer, né? Quando eu sinto que porque eu vejo no meu comportamento, nos meus relacionamentos, o que tá acontecendo que não tá legal, né? Tô brigando muito, não tô conseguindo dialogar, tô estressado demais, muito irritado, ou não consigo achar solução para as coisas, né? Então a gente precisa montar um quebra-cabeça. E de que forma o autocuidado contribui para a construção de uma rotina mais saudável e equilibrada? Então, essa palavrinha aí, autocuidado, né? Ela é tão falada, né? Sim. Mas eu gosto de trazer ela de um lugar, assim, diferente daquele que possa parecer assim, ir lá e comprar coisas do tipo, um spa, fazer uma massagem. Eu não diria isso, assim, né? Eu acho que cuidar de si é mostrar pra gente mesmo que a gente se ama. Então, quando eu decido
começar a tomar mais água. Vamos pegar água. Né? Eu decido agora tomar mais água do que eu tomo, porque eu entendi que isso é importante para mim. Então, a água faz diferença. Né? Então, se eu conseguir começar a cuidar da minha água, comer uma coisa diferente que me faça bem, não preciso mudar, até porque mudar radicalmente um hábito é muito difícil, difícil. Né? Então eu preciso ir pelo que é mais fácil, enfim, esse assunto também e devagar, né? E devagar, e entrelaçando ele com as coisas que eu já faço, para depois eu automatizar aquilo, porque o cérebro vai procurar o quê? Ele quer automatizar para economizar energia, o cérebro usa muita energia, né? Então, quanto mais eu conseguir inserir pequenas coisas e que mostrem que eu estou cuidando de mim com amor, esse, para mim, é um autocuidado que merece atenção, né? Quando eu me escuto, né? Quando eu digo um não, por exemplo, que às vezes eu tenho dificuldade, posso ter dificuldade de dizer não, e isso vai fazer diferença no meu autocuidado, né? Então, quando eu decido, sei lá, fazer um movimento com o meu corpo diferente, quando eu consigo pedir ajuda, conversar com alguém, quando eu consigo escutar alguém também, né? Sim, então, que às vezes é difícil, né? Então, esse autocuidado aí de uma forma que possa trazer mais equilíbrio. Porque se a gente pensar, de novo, aquilo que eu falei, né? Eu preciso conhecer como o meu corpo funciona. Então, o nosso corpo, ele é todo programado para homeostase. Então, se a gente olhar para o funcionamento do intestino, né? Para o próprio corpo, assim, de uma forma geral, as bactérias, os fungos, o nosso sistema imunológico, trabalham ali para cada um no seu quadrado, mas entrelaçado para que a gente tenha o quê? Uma homeostase, um equilíbrio, né? Então, se eu buscar trazer isso para o meu dia a dia, né? Então, nas coisas que eu faço, como eu faço, eu já estou me cuidando aí. E às vezes eu vou querer olhar lá uma receitinha na internet, poxa, tá todo mundo acordando às 5 da manhã para fazer exercício. Eu vou fazer também. Cara, mas não cabe na tua rotina, para quem você é, pro teu momento de vida. Então, não adianta tu achar que acordar às 5 da manhã é uma receita que vai funcionar para todo mundo, porque não vai. Não é, né? Então eu preciso me respeitar também. Sim. Né? É porque cada indivíduo é diferente, né? Então, para algumas pessoas, às 5 da manhã vai mas para outras, talvez ela faça um outro movimento. Então, vários caminhos levam a Roma. A Roma, vamos pensar aqui que é a saúde, né? Sim, Então, qual caminho eu vou escolher para chegar nessa Roma? Não, com certeza, né? Então, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali, mas porque eu quero chegar lá, porque vai me fazer bem, né? Bacana. E por que é importante quebrar o estigma sobre buscar o apoio psicológico, né, que é tão importante, e como podemos incentivar essa mudança na sociedade? Então, coloquei 3 pontos. Que a gente já pincelou esse assunto, né? Já pincelou, né? Eu botei 3 pontos aqui de reflexão. Primeiro que, assim, um mito, assim, em saúde mental também, eu tinha falado da questão somente individual, né? Que não é, na verdade. E de que saúde mental tá ligada à psicoterapia. Tá bom, tem que fazer terapia e tal. E olha que eu sou psicóloga e trabalho com isso, Sim. né? Sou psicóloga clínica. Então, assim, a terapia, sim, ela é super importante, mas ela não é a única coisa. Acabamos de falar sobre isso. São várias coisas que precisam ser feitas. Talvez ela faça parte desse caminho para chegar lá, né? Isso é uma questão, assim. Segundo ponto, a gente pensar sobre como a gente pensa, o que a gente pensa sobre esse assunto. Então, comece por você. O que você sabe sobre terapia, sobre psicologia, sobre apoio psicológico, enfim, o que eu sei sobre esse assunto? Eu gosto das perguntas porque as perguntas fazem a gente, nos trazem para o presente, assim, e fazem a gente pensar, né? Traz uma obrigação de consciência, tira a gente do piloto automático, que é o que tem trazido aí alguns prejuízos para nós. A gente só vai fazendo as coisas, né? Então, assim, o que eu penso sobre esse assunto? Qual é a minha opinião? O que eu não sei sobre esse assunto que talvez eu precisasse saber, né? Quais são as minhas dúvidas, os meus medos, o meu preconceito? Ou qual é o meu nível de ignorância? De ignorar, não é de ignorar mesmo, né? De não conhecer, de não saber. Então, acho que uma reflexão, assim, primeiro, pensar sobre o que eu penso sobre isso, sobre né? isso, E um outro ponto, e daí buscar se informar, né? Então, outro ponto, eu acho que cabe também a nossa própria categoria, na minha, né? No caso da psicologia, né?
que é buscar se atualizar, as faculdades precisam se atualizar, né? Então, trazer, por exemplo, neurociência para o debate, para a conversa, para os estudos, né? Então, precisa de uma atualização. O discurso da psicologia também precisa mudar. A gente precisa mostrar para as pessoas o que é terapia, por que a terapia é importante, o que o terapeuta faz, né? Então, por exemplo, no Brasil, para ser terapeuta, todo mundo precisa ser psicólogo. Então, que profissionais eu busco? Então, cabe a nossa categoria também. Então, tá vendo que eu acho que todo o nosso assunto tá falando de coisas, de saídas, né? De multi. Então, eu acho que são esses 3 pontos. Saúde mental tem uma visão ampla, ampliada, né? Não é só terapia, mas a terapia faz parte, pode fazer parte desse processo. É um dos caminhos, né? O que eu penso, né? Qual é a minha opinião, qual é a minha ignorância sobre o assunto. E nós, psicólogos, aí, pra gente também auxiliar as pessoas entenderem, né? Sim. Como é que é esse negócio aí de terapia. Que faz tão bem, né? E aqui, por último, a nossa última pergunta, que na verdade a gente já falou, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, né, Cami, aonde eu posso buscar o atendimento, né, a ajuda de atendimento. Acho que vale a pena a gente ressaltar aí, né, os caminhos aonde a gente procura ajuda. Então, se puder... vamos resumir. Resumir novamente. O CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, né, não sei por onde começar, quero que eu falar com alguém, preciso conversar, não quero sigilo total e absoluto. É gratuito, né? Tá na palma da mão, literalmente. A gente tem os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, mas tem aí as unidades de saúde, que daí eu acho que eles também fazem o encaminhamento. Direcionamento, CAPs, né? Mas indo lá, por exemplo, o CAPs tem o AD, que é de álcool, drogas, fica ali no Bom Retiro, né? Então, procurar pelo menos saber o que eles fazem, como é que é para ser encaminhado ali, porque ali, né, tem um tratamento de saúde mental. A gente tem aí terapias online. Então, hoje em dia, como a gente estava falando de terapia, tem psicologia online, né? Eu não quero sair de casa, não quero que me vejam, ou tem o presencial, mas tem online também. E se você está numa empresa, buscar saber se dentro da tua empresa tem benefício que atenda a parte de saúde mental, se não tem, às vezes tem uma parceria, tem um convênio, que eu nem sabia que tinha isso e tal, procurar, né, se informar. Que eu vou falar, inclusive, disso. Conversar com alguém que, de repente, é uma pessoa que tu sabe da tua rede, que tu sabe que está mais informado sobre isso, que já fala, que tu percebeu que fala, então... ou já faz, né, ou conhece, né? Pra tirar dúvida e perguntar pra ela como que é, né? Se é alguém que tu consegue conversar, sim, né? Às vezes tem mais afinidade. Intimidade, isso, né? Tem uma questão aqui que eu tava procurando, que eu queria te falar aqui, mas não tô achando. Achei, pronto. Deu. Tava lá nas minhas folhinhas aí. Legal, então assim, falando em qualidade de vida, saúde, né, bem-estar, eu vou falar um pouquinho então, pegando esse gancho aí, né, da psicologia online, eu vou falar um pouquinho do que a Sênior tem de benefícios aqui dentro, tá, que ela oferece para colaboradores e dependentes, né. Então a gente tem o Total Pass, que é uma plataforma de credenciamento de academias, né, mas dentro da plataforma a gente tem o Total Mind. O que é o Total Mind? Eles são serviços exclusivos a gente tem um aplicativo de meditação, um aplicativo de Total Nutri e a Psicologia Viva, né? Que são atendimentos online. Sim. Então, claro, né? O colaborador, ele se credencia em um dos planos, né? Que tem, você escolhe o plano e dentro daquele plano específico tem esses atendimentos online. Olha que bacana você fazer uma atividade física e dentro do teu plano ainda tem, né, o aplicativo de Nutri, ou uma psicologia, né, um aplicativo de meditação, que tem gente que gosta, né, então, às vezes as pessoas nem sabem, acho que só um Total Pass, por exemplo, é só de academia. Sim, né? Que tem toda essa rede, né? Exatamente, então ela tem esse serviço exclusivo, né, até... eu convido todos a entrar na sala corporativa, né, que tem todo
explicativo, de mais detalhamento dos planos, né? Porque como é o Total Pass uma plataforma de academias, e esses serviços estão dentro de cada plano. Então, sugiro, né, entrar na plataforma da Sara Corporativa e verificar quais os planos e ver o que cada plano contempla, né? Né? Porque são diferentes, então, às vezes, um plano básico não tem o atendimento online, por exemplo, né? Mas vale a pena consultá-la, tá? O que mais que a gente tem? A Saúde Web, que também é um credenciamento de consultas, exames, uma rede bem grande de psicólogos para... Pode falar, desculpa. É que eu te falo dos exames, eu lembrei que exames médicos às vezes dão alguns sinais. Exato, pra gente, exato. Né? E eles têm uma rede bem grande de psicólogos credenciados que é para colaboradores e dependentes familiares, que é com descontos especiais, né? Eles têm um credenciamento aqui no Vale do Itajaí, tá? A gente tem o SESC, né? Que é a nível Brasil, também é bem bacana, que também tem academia, tem psicólogos, tem a parte de saúde, né? Os próprios planos de saúde, que tem toda a rede de psicologia, né? E também aqui na Sênior a gente tem os abonos de atestado. Para quem faz a consulta com um psicólogo, a gente faz o abono de horas, né? Então eu acho que trazendo aqui, né, são todos os benefícios que a gente tem, né, para poder auxiliar o nosso colaborador e dependentes, né? Tem algumas coisas até que estendem para familiares, inclusive, né? Não só o dependente, como familiares. Então, eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Então, todos esses benefícios a gente tem dentro da Sara Corporativa, acho que vale a pena consultar, né? Para mais detalhamento, informação. Então, é bem bacana, tá? Então, só pegando o gancho aí de tudo que a gente tem, né? Que tudo que a gente tem a mais para auxiliar não só na saúde física, mas na mental também, que eu acho que faz toda a diferença, né, Cami? Sim. Não tem saúde física sem saúde sem mental. A mental, né? E para finalizar, né, estamos terminando o nosso bate-papo, que foi muito bacana. Quero te agradecer imensamente aqui tua vinda, que foi muito bacana, muito rica, né? Toda a nossa troca aqui de informação, toda a tua experiência, né? Eu fico muito agradecida. E eu queria que tu deixasse uma mensagem final aqui para os nossos colaboradores, né? Para dar um fechamento. Eu também quero agradecer, fiquei bem feliz de estar aqui. Entrar foi nostálgico. Estar aqui. Bom... Eu vou deixar duas, pode? Pode. Acho que a primeira toda a vida importa, assim. Então, acho que uma mensagem de esperança, assim. Então, se você está passando por qualquer coisa que tenha a ver com o que a gente falou, busca ajuda, conversa com alguém. Eu acho que não hesitar em fazer isso, né? A tua vida importa, e não só para esse assunto mais sensível que a gente tratou aqui do suicídio, mas se tu tá passando por alguma dificuldade, se tem alguma coisa que possa ser feita, vai que tem saída, né? Tem saída. Eu acho que essa mensagem de esperança que eu gostaria de deixar. E a segunda que a saúde mental é uma obra inacabada, né? São tijolinhos que a gente vai colocando ali todos os dias, que a gente precisa fortificar, são escolhas diárias, então são muitas vezes atitudes simples, mas é uma construção. Então acho que são essas duas coisas aí, para não ser uma coisa tão abstrata e tão longe, tão distante, mas é uma construção individual, coletiva, social. Também. Legal. Muito obrigada pela tua disponibilidade, tá? Pessoal, obrigada e um bom dia.